Fala, meu concurseiro e minha concurseira. Vamos nós aqui com mais um vídeo. Aula 2, História e Geografia de Campo Alegre, concurso da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. Consequentemente, a gente tem nesse concurso aí cargo de GCM, cargo de professores e alguns outros cargos de nível médio. Algumas instruções eu já dei na primeira aula, então acredito que você está na aula 2, porque já assistiu a aula um. Se não assistiu, volta lá, assiste a primeira aula um, para que não fique desconectado os conteúdos. Eu tentei seguir a sequência do edital, tópico por tópico, que estava previsto, ou melhor dizendo, que está previsto em seu edital, então vai ficar bem melhor a sua assimilação, pois foi a forma mais tranquila que eu encontrei. Minha voz já voltou a falhar um pouco, acho que vocês estão percebendo, ainda dando uma falhada na voz, mas é isso, é sequência de muitas aulas e eu sempre gosto de tocar um violãozinho aí de vez em quando, consequentemente cantar um pouquinho aí a voz vai falhando. Mas a gente segue aqui cumprindo com o nosso objetivo, que é compartilhar conhecimento. Perfeito? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Machado, sou licenciado em Geografia. Neste canal eu estou trabalhando no projeto de alguns concursos voltado a conteúdo de História e Geografia em concursos da região Nordeste. Então eu tenho aí alguns vídeos sobre concursos do estado de Ceará, Alagoas, Pernambuco, perfeito? Estou numa trajetória aí na minha vida também estudando, estou com algumas aprovações, estou em algumas fases de alguns concursos de GCM e essa é um pouco da minha história. Resolvi trazer esse feedback aí só para a gente criar aquela intimidade, aquela aproximação para deixar a aula mais tranquila e fluida, beleza? O que que acontece? Outro ponto é o seguinte: o conteúdo que eu exponho aqui é um direcionamento para que você possa aprender com maior facilidade outro conteúdo que você vai buscar na internet. Não se amarre apenas ao que está aqui no canal. É apenas um direcionamento. E quando a gente expõe o conteúdo, quando qualquer professor expõe o conteúdo, a banca sabe a forma que o conteúdo está sendo exposto, entre aspas. O que é que acontece? Ela vai tentar mesclar todos os conteúdos. Então a banca não vai perguntar: o clima de Campo Alegre é esse, e vai dar as opções. Não. Ela vai criar uma historinha. É correto afirmar que Campo Alegre está na região leste e isso e aquilo, e o clima da região é basicamente esse. Então ela sempre vai tentar confundir um aspecto com o outro. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas chegam no meu privado e falam: professor, algumas coisas que você passou não caiu exatamente como você falou no conteúdo. Não tem como a gente prever o que cai na prova, pessoal. O que acontece é dar um direcionamento, um progresso, entendeu? Olhar ali mais ou menos o que, é que vai cair. Aí agora, dessa vez, eu estou mais atento a dar esses direcionamentos durante o decorrer da aula. Beleza? É basicamente isso. Não tem muito que a gente ficar de firula aqui não. Vamos seguindo para a aula, que é o que nos importa. Aula 2 e a gente segue o seguinte aqui, ó, população e indicadores demográficos. O que é que a gente tem enquanto população, indicadores demográficos? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Área territorial, temos o seguinte, alguma dessas informações aqui eu já tinha até falado na aula anterior. Então, dado de 2025, aqui é 2025, tá, pessoal? Eu cobri um pouco aí, mas é 2025. 312.726 quilômetros quadrados. Essa é a área territorial do município de Campo Alegre. No ano de 2022, a população era de 32.106 pessoas. Consequentemente, no ano de 2025, aumentou para 32.558. O que é que a gente pode entender dessa situação? Que não houve um aumento significativo da população. A banca pode trazer isso. É correto afirmar que o município de Campo Alegre teve um aumento significativo, um aumento muito grande em sua população? Não, não teve. Essa expectativa do dado de 2025 do IBGE é apenas uma estimativa. É estimada, a população é estimada. Então pode ser para mais ou pode ser até para menos, certo? E o que é que acontece? Densidade demográfica é 102,66 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a cada quilômetro quadrado tem 102 habitantes ali. Arredondando ali seria 103. Perfeito? Escolarização de 6 a 14 anos, 98,8%. Então é correto afirmar que no município de Campo Alegre se tem um percentual muito alto, próximo dos 100%, ou até mesmo podemos falar 100%, de escolarização de 6 a 14 anos. Então a cidade ela é escolarizada, isso de acordo com o IBGE. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, nesse caso municipal, né, é 0,57, dado de 2010, ok? Então no ano 2010 o IBGE trouxe aí esse dado. Até o momento não tenho nenhuma informação atualizada no site do IBGE. Mortalidade infantil, 11,34 óbitos por mil nascidos vivos.
dado de 2023. Total de receitas brutas realizadas vai ser, no caso aí, 307 milhões, 18 mil reais, 613 reais e 65 centavos, 2024, ok? Total de despesas brutas empenhadas, 272 milhões, 348 mil, 888,11 centavos de despesas brutas empenhadas. O PIB per capita de 27.555,12, beleza? Então aqui, informaçãozinha para vocês, é um PIB até legal. E aqui do lado eu tenho aqui um gráfico mostrando que houve um aumento, né, do índice de desenvolvimento humano, dado de 2010, como é um dado muito desatualizado, pode ser que não caia em sua prova. Aí onde é que veio o que eu estava comentando? Não é porque eu trouxe esse dado do IDH que você vai se aprender essa aula, não, pessoal. Até a prova pode ter algum dado novo que estava sendo divulgado e nas pesquisas que a gente faz não aparece. Por exemplo, a prefeitura pode ter divulgado alguma pesquisa interna dela de IDH. Pode acontecer. Nada é impossível, certo? Então isso é só um exemplo para você entender que é preciso você buscar o seu conhecimento também. Não se amarre. É claro que eu disponibilizo o acesso na plataforma para quem quer ter acesso a esse PDF, algumas questões que eu crio e, consequentemente, alguns outros materiais que eu vou conseguindo e vou disponibilizando para quem deseja ajudar aqui o canal. Então é um valor simbólico se você quiser ter acesso a esse material e uma melhor preparação, um contato mais direto comigo. O link vai estar na descrição. E também vou fazer o seguinte: para quem adquiriu Colônia Leopoldina, vai ter desconto nesse material de Campo Alegre. Perfeito? Então, quem está comigo no concurso de Colônia Leopoldina vai ter desconto nesse material. Como é que eu vou fazer isso? Diretamente pela plataforma, eu vou liberar lá uma abazinha, um linkzinho com o desconto direto para Campo Alegre. Então, quem tem Colônia Leopoldina, 50% do preço para vocês, beleza? Aqui, continuando, a gente tem alguns dados aqui para se falar. Já falamos da população, e aí, comparado a outros municípios no país, o município de Campo Alegre ocupa a posição 1042, certo? No estado, 17º, ou seja, o 17º município mais populoso do estado de Alagoas, e na sua região geográfica imediata, é o segundo. Nesse caso, ficando atrás apenas de São Miguel dos Campos. Então, primeiro, São Miguel dos Campos. E em segundo aí temos Campo Alegre. Se cair na sua prova falando que Campo Alegre é o município mais populoso da sua região imediata, vai estar correto? Não, está errado. Beleza? Campo Alegre, segundo município mais populoso da sua região imediata. Aí é isso que a banca pode contextualizar em sua prova. Lembro-me que caiu uma questão em Teotônio Vilela falando que no concurso Teotônio Vilela pela EGEDUC, falando acerca da questão do clima, da temperatura do município de Teotônio Vilela. Então você dá todo um contexto, todo um aparato, toda uma base para a questão do clima, aí chega lá para a pergunta. Eu não lembro exatamente qual era a pergunta da questão. E perguntava lá se o município de Teotônio Vilela ele era quente. Ele era considerado quente. Mais ou menos isso, entendeu? Aí o que, que acontece? No material do Teotônio Vilela, tinha lá a relação que Teotônio Vilela está no leste alagoano. A gente já viu na aula anterior que, no caso de Campo Alegre, ele vai estar dentro também da mesma região de Teotônio Vilela, então está numa região tropical, uma região tropical úmida. O que, que acontece? Em algumas outras classificações, só a gente fazendo um gancho com a aula anterior, com a aula 1, Campo Alegre ele tá dentro de uma divisão tropical úmido. Só que se você for subdividir, vai ter o tropical úmido, tropical subúmido úmido, tropical subúmido seco, que no caso seria o que está inserido no Campo Alegre. Mas eu até falei isso na aula anterior. Se perguntar que está dentro da região tropical, um clima tropical, está correto. Beleza? Cuidado para não entrar nessas firulas aí, senão você acaba errando a questão. Beleza? E o atual prefeito, ou melhor dizendo, a atual prefeita é Pauline de Fátima Pereira de Albuquerque. O que acontece? Nada impede que você vá no site da prefeitura, procure o nome da prefeita que já está aí, vice-prefeita, quem eram os prefeitos anteriores, prefeito, pode cobrar na sua prova. É a história do município. É o contexto histórico. É a história do município acontecendo. Beleza? Então cuidado para não cair em pegadinhas. Porque se eu for trazer aqui uma aula para vocês, 200 prefeitos, vai ficar muito extenso. Então não vai ficar legal. O que a gente tenta é sintetizar e colocar o que pode ser mais provável cair em sua prova.
Sobre o conceito de imigração, aí eu fiz essa tabelinha, esse esquema. Temos o tipo de migração da seguinte forma: migração de povoamento, que no caso será a chegada de famílias oriundas de Sergipe e outras regiões no século XVIII. Lembre-se que isso aqui é no contexto do edital cobrando história da cidade. Então, no século XVIII, houve essa migração de povoamento para a região de Campo Alegre. Perfeito? Então, migração de povoamento no século XVIII. Migração agrícola, ou seja, essa migração agrícola, ela é a atração de trabalhadores pela agropecuária e pela cana-de-açúcar. O que, é que a gente pode inferir dessa situação? O que, é que podemos entender? Se o município está ofertando emprego e outro município vizinho ou até mesmo de outro estado não tem emprego para ser ofertado, acontece essa migração agrícola. Perfeito? Temos a migração interna, são o deslocamento de pessoas de povoados e áreas rurais para a sede do município. Seria mais ou menos o mesmo contexto se o centro, o distrito sede, que seria a região urbana, a zona urbana da cidade, tem mais oportunidade de trabalho, de escolarização, de saúde, vai ter essa migração interna no próprio município. Então, temos aí já 3 tipos de migração. Lembre-se que, no contexto de emigração, tem uma saída de moradores para cidades maiores em busca de emprego e estudo. Então, temos que ter um certo cuidado para não confundir as nomenclaturas, os termos. Migração, entenda ali uma migração mais local, a chegada, né? Migração de forma geral, tá chegando alguma coisa. Então, migração agrícola, tá sempre chegando. Migração interna, dentro do mesmo município. Quando eu falo de emigrar, externar, que essa letrinha aí significa externar, sair, beleza? É saída de moradores para cidades maiores em busca de emprego e estudo. Sabemos que o estado de Alagoas ele perdeu uma certa parcela da sua população e outros estados da nação ganhou. Santa Catarina tem destaque, Paraná também recebeu muita migração. Então houve uma emigração do estado de Alagoas, certo? E um processo de migração dentro do estado de Santa Catarina, por exemplo. Então Santa Catarina recebeu uma migração de mão de obra. Muitas pessoas foram em busca de trabalho, certo? Perfeito? Só para entender. E acerca do êxodo rural, redução da população no campo e concentração crescente em área urbana. Aqui temos um mapa mais ou menos aí explicando a situação que eu tinha comentado. Deixa eu voltar minha cara aqui para vocês. Perceba aqui que em azul é a entrada e em vermelho é o carro saindo. Vou aumentar a tela para vocês. O estado da Paraíba, ele recebeu aí em média aí 30.952 pessoas novas, ou seja, aumentou a população do estado. Pernambuco perdeu, Alagoas perdeu, Sergipe perdeu, Bahia também perdeu. O destaque ali é para Santa Catarina, que foi o estado da nação que mais recebeu pessoas, mas teve processo de imigração. Então, se cair em sua prova falando que o município de Campo Alegre pode-se entender que ele teve um processo de imigração, de emigração, processo de migração, podemos informar que sim. Até porque o dado estimado da população é o dado estimado, não é uma coisa concreta, não é algo específico. Beleza? É mais ou menos isso, mas creio que não vai cobrar nesse nível em sua prova. Isso aqui serve até para qualquer contexto aí de atualidades que você venha a fazer em outro certame. Acerca da agricultura, pecuária, comércio e indústria, no caso, né, seria junto ali comércio e indústria, serviços e desenvolvimento econômico. Lembrando que, mais uma vez, isso aqui está seguindo os tópicos do seu edital. Mais uma vez aí uma tabelinha bonitinha. Temos aí a agricultura, principal base econômica e histórica do município. Destaca assim o cultivo de cana-de-açúcar, além da mandioca, milho, feijão e outras culturas de subsistência. A cana-de-açúcar é o produto agrícola de maior valor econômico do município. Se cair uma questão na tua prova falando lá, é correto afirmar que o produto agrícola de maior valor econômico do município é o seguinte: vai ter lá feijão, maracujá, qualquer coisa que seja que vai te enganar, que vai te levar ao erro. É isso que eu estou falando. Se atente para não se atrapalhar sozinho em uma questão. Às vezes a gente estuda muito, mas quando vai responder a questão é algo tão simples, que uma simples olhada em um texto você ia lá e respondia aquela questão. É mais ou menos essa a lógica. Seguindo aqui, a pecuária desenvolve-se principalmente com criação de bovinos e galináceos, no caso das aves,
além da agricultura familiar e pequenas criações destinadas ao abastecimento local. A prova pode tentar te confundir, tá? Trocando essas informações, falando que a produção de cana-de-açúcar, milho, mandioca é para comércio interno, né, para a população local, ali destinado ao abastecimento local, e criação de bovinos e galináceos é para exportação e com maior desenvolvimento econômico, né, maior valor econômico do município. Isso vai estar errado. Acerca da indústria, temos o seguinte: predomina a agroindústria sucro-alcooleira e a fabricação de produtos alimentícios, setor que concentra grande parte dos empregos formais do município. Há iniciativas regionais para a atração de novos empreendimentos industriais. Se cair em sua prova alguma alternativa, alguma questão, melhor dizendo, falando que o setor que mais emprega no município é o setor da agroindústria sucro-alcooleira, correto? Perfeito? Seguindo, acerca do comércio, baseado em supermercados, lojas de variedades, feiras livres, mercados públicos, postos de combustíveis e pequenos empreendimentos locais, o município possui diversidade comercial e potencial para novos negócios. O que é que acontece? O comércio é basicamente ali aquele comércio de cidade pequena, perfeito? Serviços, terceiro setor da economia, setor de serviços, inclui a administração pública, educação, saúde, transporte, alimentação e serviços diversos. O setor público possui grande participação na economia municipal. Falando aqui agora sobre desenvolvimento econômico, o município possui PIB de aproximadamente 884 milhões, cerca de 32.600 mil habitantes, ou melhor dizendo, cerca de 32.600 mil habitantes, e está entre as cidades alagoanas com oportunidade para novos negócios, investimentos em mercados públicos, apoio ao empreendedorismo e incentivo às micros e pequenas empresas que buscam fortalecer a geração de emprego e renda. Ainda sobre o mesmo tópico de agricultura e pecuária, comércio e indústria, temos a questão da atividade econômica, e a participação no valor adicionado do PIB municipal, ok? Então, quanto cada setor ele vai contribuir para o PIB municipal. A administração pública, como já visto anteriormente, contribui aí com a maior parcela, sendo 41,3%. Deixa eu apagar ali que ficou na frente, né? Para não ficar tão bagunçado. Agropecuária, 22%, serviços, 21,9% e indústria, 14,8%. O que é que acontece? A agropecuária seria o primeiro setor da economia, a indústria o segundo setor e serviços o terceiro setor, ok? A administração pública também, com seus serviços, entraria ali no terceiro setor, né? Porque está oferecendo um serviço público que gera, né, consequentemente, economia para a cidade. Então, se atentar a isso, em primeiro lugar, administração pública, em segundo lugar, agropecuária, terceiro, serviços e quarto lugar, indústria, ok? Isso é a participação no valor adicionado do PIB municipal, perfeito? Aí eu tenho um mapa sobre sobre a rede hidrográfica do município, né? Vai ter um destaque aí para a região hidrográfica de São Miguel, a qual Campo Alegre está inserido. Aqui eu tenho o rio Jequiá, sendo o principal rio aí do município, né? Cortando o município, e o rio aí que abastece a população. Acho que é basicamente isso que vai importar para a sua prova. Então, o rio Jequiá, rio que está passando no município de Campo Alegre, inserido na bacia hidrográfica de São Miguel. Perfeito? Aqui do lado temos algumas informações que você pode analisar com calma. Deixa eu colocar aqui que é o que nos interessa. Aí, ó, temos aí o Riacho Taboada, Rio São Miguel, Rio Niquim, Rio Pochina, melhor dizendo, e o Rio Jequiá, né, que pertence aí, consequentemente, à região hidrográfica de São Miguel. Beleza? Mais um mapinha aí para vocês observarem com calma, né? Temos aí mostrando cada região hidrográfica. Temos aqui a cor na legenda desse laranja, né? Um laranja puxando para o vermelho. E aqui, consequentemente, a região hidrográfica a qual faz parte.
Vamos seguindo, que é o que nos interessa. Aqui é a Lagoa Jequiá, tá, pessoal? Lagoa Jequiá, importante aí no estado de Alagoas. Mais um mapa para vocês, mostrando as bacias hidrográficas aí de forma geral, a nível de melhor compreensão, para facilitar a assimilação de conteúdo. Mas o que vai nos interessar aqui é que o município está dentro da bacia do Rio Jequiá e, consequentemente, a bacia do Rio Jequiá está na região hidrográfica de São Miguel. Perfeito? É o que nos interessa por enquanto, que o município de Campo Alegre vai estar mais ou menos aqui. Aqui onde eu estou puxando a seta. Acerca do abastecimento de água, vamos ter os seguintes dados. O abastecimento de água de Campo Alegre é realizado atualmente pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Alegre, o SAAI, autarquia municipal responsável pela captação, tratamento e distribuição de água no município. Em 2024, houve a transição dos serviços anteriormente operados pela Casal para o SAAI local. Temos o seguinte aí como aspecto, informações, uma tabela bonitinha para vocês. Responsável está atualmente SAAI de Campo Alegre, então pode cair como pegadinha na prova. Falando que atualmente é a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, e isso aqui vai estar errado, tá? Não é a Casal que faz essa distribuição, né? Esse abastecimento. A função do sistema vai ser o seguinte: captação, tratamento, reservação e distribuição de água potável para o município. A região hidrográfica de maior abrangência será o Atlântico Nordeste Oriental. Principal bacia de drenagem para a captação, bacia do Rio Jequiá, que está dentro da bacia, isso aí mesmo, responda, está dentro da região hidrográfica de São Miguel, beleza? São Miguel dos Campos, beleza, pessoal? O que acontece? Forma de abastecimento, rede geral de distribuição, poços artesianos, poços rasos e outras fontes. Então não temos apenas a distribuição sendo feita pelo SAAI, mas também temos aí poços artesianos e poços rasos que a população faz uso. População abastecida por rede geral, aproximadamente 85,6% dos habitantes utilizam rede geral de distribuição. População abastecida por poços profundos, temos aqui 9,9% e poços rasos apenas 2%. Ok? Política Municipal de Saneamento possui e o Plano Municipal de Saneamento também possui. Aí temos aí de forma mais bonitinha para vocês, lembrando aqui que são dados do IBGE. E temos aí, basicamente, rede geral de distribuição, 27.338 habitantes sendo abastecidos por essa distribuição do SAAI. Poços artesianos, 9,9%, e habitantes aí com poços rasos, 2%. Outros, 0,3%. Esse outros aqui é que não está nessa tabela aqui, então atentes a esse também, 0,3%. Agora falando um pouco sobre o plano diretor do município, porque eu achei importante, né? Eu acredito que muita coisa que cai nessas provas municipais, né, de contexto municipal, se utilize também o plano diretor. E no artigo 71 diz o seguinte: são diretrizes relativas ao abastecimento de água. Primeiro, assegurar o abastecimento de água do município, segundo, a distribuição espacial da população e das atividades socioeconômicas. Segundo, rever o convênio firmado com a companhia concessionária do serviço, de forma a assegurar a oferta de água às demandas futuras, mediante revisão do planejamento, viabilização de recursos e antecipação do cronograma de obras. Assegurar a qualidade de água dentro dos padrões sanitários, estabelecer programas de reuso de água para fins outros que não consumo humano, garantir o abastecimento de água de forma gratuita para a população de baixa renda, elaborar e implantar projetos de conscientização da população para evitar o desperdício de água. Então, isso aí está no plano diretor do município, vai estar disponibilizado para quem assinar a plataforma e, consequentemente, através da sua assinatura, você ajuda muito o canal. Link na descrição, beleza?
Aqui o artigo 55, constituir-se diretrizes para a gestão do patrimônio natural municipal de Campo Alegre, que no caso aí a gente vai falar sobre a preservação dos mananciais e a sua importância, preservar os espaços de relevante potencial paisagístico, incluindo barragem e açudes. Então, se cai na sua prova falando que existe projetos de preservação de potencial paisagístico, agora saiu, incluindo barragens e açudes, está correto. Preservar as áreas florestadas nas encostas, especialmente com declividade igual ou superior a 30%. Preservar a vegetação ciliar ao longo dos cursos de água, das linhas de drenagem natural e dos remanescentes de Mata Atlântica, de acordo com a legislação nacional. Recuperar e adequar as áreas ambientalmente frágeis ou de preservação permanente, especificamente aquelas de nascente dos rios, riachos e açudes, das áreas de recarga dos aquíferos, da região de entorno das lagoas, de preservação dos corredores de biodiversidade. E aqui temos condicionar a ocupação urbana à proteção de mananciais, das áreas de recarga dos aquíferos e dos locais de captação superficial de água. E aqui, no título 6 aqui, restringir a ocupação e o desmatamento nos locais definidos como de preservação. Lembrando que tudo isso está no plano diretor do município, perfeito? Lemos o artigo 55, preservação dos mananciais, também temos o artigo 56. É importante que você baixe o plano diretor e leia com calma, mais detalhadamente, todo o plano diretor, porque com certeza vai contribuir para a sua prova. São medidas específicas para a proteção e conservação do patrimônio natural de Campo Alegre as seguintes situações: proteger as áreas definidas como patrimônio natural de Campo Alegre para o desenvolvimento sustentável e territorial com equilíbrio e qualificação ambiental, implementar programas de proteção dos recursos hídricos, compreendendo o mapeamento dos cursos de águas permanentes e temporários, de nascentes, dos açudes, barragens, aquíferos de Campo Alegre. A atualização das faixas de proteção dos rios urbanos, dos canais e das linhas de drenagem natural, a definição em conjunto com o órgão estadual, gestor de recursos hídricos, aqui a gente pode ter o IMA, beleza? De zonas de restrição à outorga de água, em especial das áreas de influência de poços artesianos profundos e de subsuperfície. Diz o seguinte também, continuando, a elaboração de mapas de vulnerabilidade dos aquíferos e a recuperação da vegetação das nascentes dos rios e da mata ciliar. Temos aí uma tabelinha simples para vocês aí, de forma falando do aspecto ambiental, que é o que cai em seu edital, importância ambiental, social e econômica da hidrografia, beleza? Então, de forma ambiental, temos que preservar a biodiversidade, manter o equilíbrio dos ecossistemas, proteger a Mata Atlântica, a questão do abastecimento das nascentes e contribuir para a conservação da fauna e flora. Então, a importância da bacia hidrográfica é basicamente isso. Todo esse contexto de preservar a biodiversidade, né, proteger o conjunto de ecossistemas, consequentemente o conjunto de ecossistemas é que gera o bioma, que temos aí o bioma da Mata Atlântica, perfeito? E abastecer as nascentes que contribuem para a conservação da fauna e da flora. Sem água, nem o ser humano vive, quanto mais os animais, beleza? E as árvores também, né, precisa aí, né, do processo de evapotranspiração. Questão social, temos aí o fornecimento de água para o consumo humano, abastecer as comunidades urbanas e rurais, contribui para a qualidade de vida e auxilia em atividades de lazer e cultura. Quem é que não quer no calor do Nordeste ficar ali na beira da cachoeira, na beira do rio, mano, só refrescantes, só lazer e ócio, beleza? No fator econômico, a importância econômica, temos a seguinte situação: sustenta a agricultura, no caso aqui a cana-de-açúcar, mandioca, milho e feijão. A pecuária, a irrigação e o abastecimento das atividades produtivas e favorece também o desenvolvimento econômico do município. Então, essa seria a importância ambiental, social e econômica da bacia hidrográfica ali de Campo Alegre. Falando sobre os importantes recursos hídricos previstos no plano diretor, temos aí diversos artigos 54, rio e barragem do Escorrega, rio Jequiá, riacho e barragem do Mamibu, creio que é essa a pronúncia, barragem do Alto do Vento, nascente de Tatágua, pequena reserva de Mata Atlântica nos terrenos dos senhores Zé Belo e Zé Colino, vasta plantação dos coqueiros de
Lusiápolis é um distrito de Campo Alegre. Riacho e barragem do Pilãozinho em Lusiápolis. Riacho e barragem de Cacas em Lusiápolis. E riacho e barragem de Baixa d'Água em Lusiápolis também. Plantação de eucalipto às margens da BR-101 em Lusiápolis. Gruta da Empira. Lagoa Azul e Reserva Florestal da usina Porto Rico. Rio Mandante. Açude Municipal. Barragem da Gurgunha. Riacho da Cabota. Bica da Ribeira. Piscina do Matão. Deixa eu chamar a atenção aqui só para essa questão de Lusiápolis, que acredito que eu deixei passar na aula anterior. Então, Lusiápolis é um distrito de Campo Alegre, tá, pessoal? Distrito de Campo Alegre. Cair sua prova aí, já esteja ciente. Continuando aqui, a gente vai ter mais algumas situações a se comentar. Você vira ali que eu sempre gosto de deixar referência quando eu estou preparando o material, para que caso alguém venha me tirar alguma dúvida, venha perguntar alguma coisa, eu ter toda uma base. Perfeito? Então, falei aí, né? Deixei a desejar na aula anterior sobre Lusiápolis, de um distrito de Campo Alegre. Fique atento, porque isso entra no processo histórico da cidade, né? Na questão da evolução histórica do município. A gente se atentou mais ao que estava em dados do IBGE e no site da prefeitura, e voltamos a retornar ao ponto de discussão da aula, que foi que há conteúdos que vai cair na sua prova que você não viu aqui na aula. É natural, isso é tranquilamente perfeito, ou melhor dizendo, tranquilamente natural de acontecer. Mas corra atrás, busque mais conteúdos. Como eu sempre gosto de fazer, eu preparo outros materiais e disponibilizo para quem tem acesso à plataforma. Reforçando, se você está só focado no concurso de Campo Alegre e quiser adquirir o material, o link vai estar na descrição. Quem adquiriu Colônia Leopoldina e quiser adquirir também o material de Campo Alegre, é justo que sim, eu lhe dê um desconto, porque o projeto aqui é apenas ajudar o canal e adquirir novos materiais e equipamentos. Graças a vocês aqui no canal eu já consegui um microfone novo e isso me ajuda muito. Eu sempre quero compartilhar com vocês todas essas informações, porque tentar sempre manter um feedback claro e uma transparência com vocês. Perfeito? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Abaixo aqui da minha cara bonita tem um QR Code. Faz a leitura e você vai ter acesso ao grupo. Qualquer ADM vai te aceitar e você pode tirar dúvida comigo ou com qualquer outro concurseiro que faça parte do grupo. Na descrição do grupo do WhatsApp principal também você vai ter acesso a outros grupos mais específicos. No mais, eu agradeço a sua companhia. Que Deus abençoe os seus estudos. Tudo de bom para você. A gente com certeza se vê na sua nomeação. Um forte abraço e até qualquer hora. Valeu!